E aí pessoal, beleza? Preparados aí para a nossa segunda aula? Bom, a partir de agora nós vamos começar a botar um pouco a mão na massa, certo? Vamos começar a programar efetivamente orientado a objetos. Vamos colocar em prática algumas coisas que a gente viu na nossa primeira aula. Então primeiro aqui a gente vai usar o Eclipse, tá certo? Utilizar o Eclipse para a gente poder fazer criar os nossos projetos, nossos programas. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo Java Project. Vou chamar de PO. E aqui dentro eu vou criar um pacote aqui, br.com.aula. E dentro desse pacote aqui, tá certo? Eu vou criar a nossa classe. Então eu vim aqui na opção de criar um new class aqui. Pode ser também com o botão direito, certo? Em cima, new class. Eu vou criar a nossa classe aluno, certo? Aluno. Vamos pensar o seguinte. Nós vamos criar, finjamos aqui que seria um programa para controle de uma escola, tá certo? Então, o seu cliente tem uma escola e ele gostaria de ter um programa que ele pudesse fazer o controle de matrículas e assim por diante, certo? Então, vamos focar primeiro nesse controle de matrícula aqui para ficar um negócio mais simples. Então, vou dar um finish. Então, aqui ó, nós ficamos com o nosso pacote br.com.aula e a nossa classe aluno, certo? Por padrão, por convenção, o nome da classe ela sempre vai ser em maiúsculo, certo? Então o nome da classe sempre em maiúsculo e o restante em minúsculo. Se por acaso você criar uma classe que seja que tenha mais do que uma palavra juntas, então você vai ter que colocar, por exemplo, aluno novo. Então aluno novo, certo? Então você vai integrar dessa maneira. Então, na nossa classe aluno, o nosso aluno ele vai ter o seguinte, ele vai ter uma matrícula. Então esse atributo aqui vai ser vamos colocar um privado nele. Então private int matrícula, certo? Que vai ser um número inteiro. Vamos ter também um private string e vamos pegar o nome do aluno. Um private int idade. Vou colocar um private date. Nascimento, certo? Vou pegar a data de nascimento dele. Vamos pegar um sexo, string sexo. Que mais? Endereço, né? Private string endereço, certo? Outra coisa, gente, sem letras maiúsculas, tá certo? Veja que se a gente for criar um nome de uma variável, que no caso aqui vai se transformar isso aqui, agora a gente vai chamar de atributos. Então, o nome de um atributo ele não pode começar, quer dizer, pode, mas ele não deve começar com a letra maiúscula, tá certo? Ele deve começar minúsculo, e se for uma junção de dois nomes, aí o segundo começa com a letra maiúscula, certo? Isso aí é uma convenção, é uma questão de adaptação que foi feita. Por exemplo, private string telefone residencial, private string telefone celular, certo? Então observa que telefone residencial e celular começa com minúsculo, tá certo? E quando começa outra palavra,
a gente usa o maiúsculo, certo? Pronto. Feito isso aqui, o que acontece? Nós já temos a nossa classe criada e nós temos os nossos atributos, certo? Então, os atributos da classe aluno são matrícula, nome, idade, nascimento, sexo, endereço, telefone residencial, telefone celular, certo? Do que a gente precisa? Como esses métodos, todos eles são privados, como esses atributos todos são privados, tá certo? Nós temos que utilizar métodos para poder fazer as alterações desses atributos, certo? O que a gente vai fazer? Os métodos vão ser públicos. Então, por exemplo, public void set matrícula. Para a pessoa poder inserir a matrícula, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que enviar o número da matrícula, não é isso? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó, vamos dizer que esse método ele vai receber por parâmetro um inteiro, certo? Que vai ser o nome da matrícula, certo? E nós vamos ver o seguinte, ó, que a matrícula vai receber o que for passado, o meu parâmetro, certo? Então matrícula recebe matrícula. Eu poderia até colocar o próprio nome aqui, ó. Vamos ver o seguinte, matrícula, certo? Que é o mesmo nome, não é isso? Se por acaso você quiser usar o mesmo nome, aí o que a gente tem que fazer? Observa que aqui, ó, ele está selecionando todas essas opções aqui, certo? Mas ele não menciona esse matrícula aqui em cima. Para eu dizer que a matrícula é essa matrícula aqui que eu estou me referindo, eu uso a palavra reservada this, certo? Quando eu uso this.matrícula, eu estou me referindo que a matrícula é algo que é desta classe, não é o que eu estou recebendo por parâmetro, certo? Mas sim a matrícula da própria classe. Eu estou me referindo a esse atributo aqui, ó, certo? Então o this ele se refere a este o que? Esta classe, certo? Esta classe aqui, ó. Então matrícula da classe recebe matrícula que é recebida por parâmetro, ok? Vê só, vou colocar um outro aqui, public. Agora só que a gente vai fazer um método para retornar essa matrícula. Então, quando a gente for fazer uma pesquisa e quiser saber qual o número da matrícula desse aluno, a gente vai utilizar um método que vai retornar o valor, certo? Então, ele vai retornar o valor inteiro. Vai ter aqui o padrão get matrícula. Não vai receber nada por parâmetro, vai apenas dar um return em quem? Em matrícula, certo? Apenas isso. Então, veja só, nós fizemos isso para a matrícula. Nós temos que fazer para todas as outras opções, certo? Então, nós temos que ter um método público void. Para quem? Para set nome, que ele vai receber um string. E nós vamos dizer que nome vai receber nome. Vou colocar aqui novamente, um public string, ele vai retornar get nome. Veja só, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas todos os nossos métodos, tá certo? O nome deles começam com get ou set, tá certo? Isso aqui também é um padrão, ok? É uma convenção utilizada. Deixa eu ver qual é que está dizendo aqui. Porque precisa de um retorno no retorno. Não, retorno em quem? Em nome. Certo? Então, cada uma dessas informações ela precisa ter um método get e um método set.
certo? Todas essas informações. Por quê? Através dos métodos gets, tá certo? Eu vou conseguir fazer o que? Eu vou conseguir verificar a informação que está lá dentro. Então, com o método get, eu consigo verificar qual o número da matrícula, qual o nome, qual a idade, qual a data de nascimento. Então, tudo isso, certo? Através dos métodos get e set. Então, quando a gente utiliza o método set, eu estou setando, eu estou enviando informação para ser armazenada. Ok? Beleza. Eu vou deixar essa informação por aqui, certo? Depois vocês podem completar, certo? E para que a gente possa ver isso funcionando, eu vou criar uma nova classe aqui, certo? E vou chamar ela de cadastra alunos, certo? E vou dar um finish aqui. Nesse nosso cadastro alunos, eu preciso ter o método main nele, tá certo? Então, se você não ativou lá aquela opçãozinha para o método main, tem uma opção bem fácil aqui, coloca main, Ctrl / espaço, dá um enter e ele já coloca tudo para você, certo? O que a gente vai dizer, ó? Lembrando, essa aqui é a minha classe, tá certo? Minha classe aluno. Agora eu vou fazer o que? Eu vou criar um objeto do tipo aluno. A classe aluno vai ser apenas uma. Você só cria a classe uma vez. Agora, objetos, você pode ter quantos objetos você precisar, certo? Então eu posso dizer o seguinte, ó, aluno vai ser igual a aluno 1 igual a new aluno. Quando eu dou um new aluno, eu estou instanciando, tá certo? A minha classe aluno. Estou iniciando. Eu também vou criar um outro aluno aqui. Aluno 2 e aluno 3, certo? Então agora eu tenho 3 alunos. Se eu fizer aqui aluno 1 ponto, ó, ele vai me colocar aqui os métodos que eu tenho lá. Get matrícula, get nome, certo? E os sets matrícula e set nome. Eu quero colocar o nome, então eu vou colocar setar aqui, ó, set matrícula. Digamos que a matrícula desse aí vai ser a matrícula 001, certo? Aluno 1 ponto, set nome, e eu vou setar o meu nome, certo? Aluno 2 ponto, set matrícula 002. Aluno 2 ponto, set nome e o nosso aluno 3 set matrícula 003 nome. Pronto. Desse jeito aqui, o que eu fiz? Eu já inseri as informações de nome, tá certo? E de matrícula para os meus 3 alunos. Se eu quiser que ele exiba essas informações, o que eu faço? Eu vou dizer aluno 1 ponto, get matrícula, aluno 1 ponto, get nome. Só que, digamos, eu quero que exibir isso, né? Então vamos colocar ele no console. Deixa eu colocar aqui. Sysout, né? System out print, aluno 1 ponto, get nome.
certo? System out print aluno 2.get matrícula aluno 2.get nome aluno 3.get matrícula. Opa. Aluno 3.get nome. Pronto. Vamos ver se funciona, né? Teoricamente deveria funcionar. Vamos lá. Vou mandar rodar o projeto aqui. Run. Olha lá. Aqui está o nosso console. Puxar aqui para baixo para melhor a gente ver. Então, vê lá. No console, eu pego primeiro a matrícula, depois o nome. Vamos dar uma organizada melhor ali. Deixa eu ver. Sysout print. Sysout print. Sysout print. Pronto. Aí ele vai colocar um do lado do outro, certo? Pronto aí. Se eu quiser que dê um espaço, eu faço o seguinte aqui, ó. Fecha, espaço, 2 espaços aqui, mais. Coloquei no lugar errado, deixa eu apagar. Ele vai mostrar o número, né? Matrícula, depois espaço e o nome do aluno. Run. Pronto. Então aqui, ó, matrícula, tá certo? E o nome. Deixa eu colocar uma aqui. Tem o print. Matrícula. Nome. Então nós temos a matrícula 1, 2 e 3, tá certo? E aqui o nome dos alunos. Leandro Ferreira, Maria José, Maria Isabel. Certo, pessoal? Então, ó, de apenas uma classe aluno, eu criei aqui 3 instâncias, ou seja, 3 novos alunos, 3 objetos. O meu objeto aluno 1, o meu objeto aluno 2 e o meu objeto aluno 3. Certo? Então, aqui minhas informações. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, todos eles são instâncias, são objetos criados a partir da classe aluno. Ok? Então, mesmo sendo a classe aluno apenas uma classe, eu posso criar vários outros objetos da mesma classe. E para poder colocar aquelas informações, certo? Eu preciso dos métodos gets e dos métodos sets. O método set sempre vai ser para você inserir, para você setar alguma informação nos seus atributos. E os métodos gets é para você retornar, para você receber de volta aquelas informações, você verificar aquilo ali. Ok? Então aqui nós estávamos setando as informações, estamos inserindo os dados. E aqui abaixo nós estamos recuperando as informações dentro dos nossos objetos, certo? Então, como você pode estar vendo, estar percebendo, orientação a objetos não é nada muito complicado, certo? É uma coisa, de certa forma, é bem simples orientação a objetos. É só você pensar na programação, tá certo? De uma maneira que os seus objetos possam ser reaproveitados posteriormente. Com essa classe aluno aqui, eu posso aproveitar ela em vários outros projetos, certo? Essa mesma classe, sem problema nenhum. Então, a orientação a objeto nos permite esse reuso dos nossos códigos. Você não tem a necessidade de estar redigitando, refazendo uma nova classe aluno, porque essa classe aluno já existe. Só eu chamar e utilizar normal. Certo, pessoal? Como tarefinha aí,
você vai fazer o seguinte. Você vai terminar de implementar os métodos gets e sets de todas as opções que a gente fez aqui, tá certo? De todos eles. Porque depois nós vamos precisar de todos esses métodos aqui. E na próxima aula a gente já vai começar a melhorar esse nosso código aqui. Ok? Vamos começar a guardar isso aqui em um repositório. Vamos começar a organizar isso aqui bem direitinho. Bem, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Certo? Essa é a nossa segunda aula de programação orientada a objetos. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos a vocês aí.